Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre estudo de caso e pesquisação. Eu posso usar os dois no mesmo estudo? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que estudo de caso e pesquisação são metodologias. O que é o estudo de caso? Como o próprio nome diz, você vai estudar um caso. Então, vamos supor, eu vou colocar assim, efeito manada como estratégia ou os desafios do efeito manada nas organizações. Um exemplo aqui bem básico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investigar sobre o efeito manada. Qual é o meu estudo de caso? Eu vou estudar os postos de gasolina. Vocês lembram que há pouco tempo atrás nós tivemos a greve dos caminhoneiros. E essa ideia de efeito manada coletiva causou um apavoramento que foi todo mundo dos postos de gasolina achando que não iam conseguir gasolina. E também da livre iniciativa, que seria uma interferência indevida do governo na atividade econômica. E por isso estão movendo ações que pedem a suspensão da vigência dessa tabela. Até mesmo aquelas pessoas que não utilizam o carro de forma diária. O que aconteceu? Um efeito manada. E o meu estudo de caso, ele vai ser aonde? Ele vai ser nos postos de gasolina. Ou eu posso ainda fazer um outro exemplo. A ludicidade na educação infantil, ou melhor, o uso da tecnologia na educação infantil. Estudo de caso, eu vou estudar uma escola que aplicou determinado gamer ou utilizou uma aula de robótica com criança de tal a tal idade e vou estudar esse caso. Então, em todas as áreas, você consegue fazer um estudo de caso. Então, você tem um caso aqui e você está longe, você está distanciado, você está como pesquisador com um olhar científico baseado na teoria e analisando aquele caso específico. E dali você vai analisar e mostrar ao leitor. Tá ok? Qual é o outro caso? O outro caso é o caso de pesquisa-ação. O que é uma pesquisação? Na pesquisação, o pesquisador, ele vai fazer parte da pesquisa, ele vai aplicar e geralmente colher os resultados. Por exemplo, eu estou numa empresa, eu vou aplicar eu quero saber os efeitos do treinamento de coaching, por exemplo. Eu vou aplicar o treinamento de coaching, eu vou dizer o que foi aplicado, o que foi utilizado nesse treinamento e eu vou colher os resultados. Claro que com ferramentas antes, durante e depois. Eu estou colocando bem de forma genérica. Outro exemplo. Eu quero aplicar um processo dentro de uma indústria. Então, eu tenho um metal, que ele é lavado com determinado componente na indústria que eu estou inserido, e o resultado dele é esse nível de durabilidade. O que eu vou fazer? Minha ideia é colocar um outro tipo de componente. Então, eu tenho metal, faço testes, experimentos na aplicação, outro componente, e quero saber qual é o nível, qual é o impacto na durabilidade. Antes, durante, depois. Eu pesquisador, sou ativo no processo de pesquisa. Quando você me pergunta se eu posso envolver os dois, você pode. E você tem que ver se você quer fazer um estudo de caso e uma pesquisação, aonde em uma parte do seu estudo você analisa como pesquisador de fora, em outra parte você vai se inserir num estudo e vai aplicar, ou até se você está confundindo os processos da pesquisação. Porque lembre-se, quando você vai colocar uma pesquisação, você tem que anteriormente explicar para o leitor, ou faz parte do processo do seu estudo, o cenário que você está inserido, ou seja, o caso que você vai atuar. E aí, você tem que me dizer se esse caso que você está demonstrando, ele faz parte da sua pesquisação
Ou você está demonstrando esse caso, você está se inserindo e está mostrando o final, ou se são duas coisas diferentes. Porque aí que pode estar a confusão. Você pode colocar os dois? Pode colocar os dois. Porém, você tem que perceber se você só não está fazendo uma pesquisação e está confundindo com separado o estudo de caso. Justamente por essa questão, porque na pesquisação você se insere e demonstra o caso. Entendeu? Eu espero ter ajudado. Lembre-se, isso foi dúvida de um dos nossos leitores, que a gente está fazendo o vídeo porque acredita que é dúvida de vários leitores, de várias pessoas, de várias pessoas que assistem os nossos vídeos. E caso você também tenha dúvidas, pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui para auxiliar, tá certo? Um abraço e até a próxima.